Sentem-se. Há guerras que os impérios tentaram apagar da memória do mundo. A história humana não se move pelo consenso. Ela avança pelo gume do aço. No final do século XVI, a Ásia Oriental acreditava ter alcançado o equilíbrio eterno. Sob o mandato do céu, a dinastia Ming governava o continente. Na Península Coreana, o reino de Joseon florescia em séculos de paz, poesia e filosofia confucionista. Mas ao sul, cruzando o Estreito Enfurecido, uma ilha inteira havia sido transformada em um ninho de corvos de ferro. 100 anos de guerra civil brutal, o período Sengoku, lapidaram uma geração de homens que não sabiam como viver sem uma katana nas mãos. Eles eram os samurais. E quando um camponês implacável unificou o Japão, ele percebeu que uma lâmina afiada nunca pode permanecer na bainha por muito tempo. Ele não queria apenas governar as ilhas. Ele queria desafiar os deuses. Ele queria o trono do dragão em Pequim. E para alcançar o dragão, ele teria que marchar sobre o cadáver da Coreia. O que se seguiu não foi uma disputa por fronteiras. Foi um tsunami de pólvora e sangue que engoliu 3 impérios. Esta é a Guerra Injin. A Guerra Injin, 1592-1598. O Dragão de Joseon e o Sol Nascente. O Japão do final do século XVI não era um país, era uma forja. Após 100 anos de uma guerra civil sangrenta, conhecida como o período Sengoku, as cinzas finalmente começaram a assentar. Mas no centro desse silêncio novo e frágil, um homem não buscava a paz, mas o horizonte. Toyotomi Hideyoshi, o unificador do Japão, o camponês que se tornou o Taiku, olhava para além das águas salgadas do Estreito de Tsushima. Ele não queria apenas o Japão, ele queria o mundo sob o céu, o All Under Heaven. Seu alvo era a dinastia Ming, a joia da coroa da civilização asiática. Mas para chegar à China, ele precisava de um corredor. Ele precisava da Península Coreana. Nas cortes de Kyoto, o silêncio era interrompido apenas pelo som dos pincéis escrevendo ordens de mobilização. Centenas de milhares de samurais, homens que não conheciam nada além do fio da lâmina, agora tinham um novo propósito. As crônicas da época descrevem Hideyoshi não como um louco, mas como um visionário, cujas ambições ultrapassavam a lógica da época. Ele enviou cartas ao rei Seonjo de Joseon, exigindo passagem livre. A resposta coreana foi o silêncio da descrença. Eles viam os japoneses como piratas bárbaros, incapazes de desafiar a ordem estabelecida. Foi o erro mais caro da história coreana. Enquanto a corte em Seul debatia protocolos diplomáticos, em Nagoya, uma frota de centenas de navios era carregada com o que havia de mais moderno na tecnologia de morte: o Tanegashima, o arcabuz japonês. A tempestade estava vindo, e ela não trazia chuva, trazia o aço de milhares de katanas sedentas por um novo império. A tensão era palpável nas vilas de pescadores em Busan. Rumores de uma floresta de mastros surgindo no horizonte começaram a circular. Era o fim de uma era de isolamento e o início do maior conflito da Ásia medieval. A sombra do Taiku agora cobria o mar, e o destino de 3 nações estava prestes a ser selado em sangue e pólvora. 23 de maio de 1592. O nevoeiro da manhã em Busan foi rasgado não pelo sol, mas pelo flash das armas de fogo. Mais de 700 navios japoneses obscureceram o horizonte. Sob o comando de Konishi Yukinaga, a primeira divisão desembarcou. Não foi uma batalha, foi um massacre sistemático. Os defensores coreanos, armados com arcos tradicionais e lanças, viram-se diante de uma disciplina militar que o mundo nunca tinha visto. As muralhas da fortaleza de Busan, outrora imponentes, tornaram-se túmulos. O som dos arcabuzes, os tanegashimas, soava como trovões contínuos, uma tecnologia que os samurais haviam aperfeiçoado após décadas de guerra civil. A velocidade do avanço japonês foi estonteante. Em poucos dias, Busan caiu.
Em poucas semanas, a fortaleza de Cheonju foi obliterada na Batalha de Tangindai, onde a famosa cavalaria coreana foi massacrada em terreno pantanoso, alvo fácil para os atiradores japoneses. O rei Seionjo, em pânico, abandonou Seul, fugindo para o norte em direção à fronteira com a China. A capital, a joia de Joseon, foi deixada para trás para ser saqueada e queimada. A velocidade da conquista japonesa, o tsunami de aço, deixou a China em estado de choque. Os samurais avançavam quilômetros por dia, empurrando a resistência para as montanhas. Parecia que o plano de Hideyoshi de tomar Pequim em meses era de fato possível. Mas os japoneses haviam esquecido de um detalhe vital: a logística. E no mar, um homem estava prestes a cortar a garganta da invasão. Enquanto a terra queimava, o mar permanecia frio e desafiador. E nas águas do sul, um homem que nunca havia comandado uma frota em batalha estava prestes a se tornar a maior lenda naval da história: Yi Sun-shin. Ele não era apenas um estrategista, ele era um engenheiro da sobrevivência. Sabendo que a frota coreana era numericamente inferior, Yi recorreu a uma arma que parecia saída de um pesadelo para os japoneses: o Gyeobukseon, o navio tartaruga. Imagine uma fortaleza flutuante, coberta por placas de ferro cravejadas de espinhos, cuspindo fogo e fumaça por uma cabeça de dragão na proa. Os samurais, mestres da abordagem e do combate corpo a corpo, viram-se impotentes. Eles não podiam saltar para dentro do navio. Eles não podiam perfurar sua carapaça. Nas batalhas de Okpo e, mais crucialmente, na batalha de Hansando, Yi Sun-shin utilizou a formação Asa de Grou, cercando e aniquilando as frotas de suprimentos japonesas. Cada navio japonês afundado significava milhares de soldados famintos em terra. A invasão, que parecia imparável, começou a estagnar. E Yi Sun-shin não estava apenas vencendo batalhas, ele estava cortando a linha de vida do império de Hideyoshi. Sem comida, sem munição e sem reforços, o exército de samurais em Seul e Pyongyang começou a olhar para trás, percebendo que o mar que os trouxera agora era seu maior inimigo. O almirante de ferro havia se tornado um muro que o Taiko não previu. A queda de Pyongyang enviou ondas de choque que atravessaram o rio Yalu e estremeceram as fundações da cidade proibida em Pequim. A dinastia Ming, o gigante adormecido da Ásia, finalmente compreendeu que a queda de Joseon não era uma disputa regional, mas o prelúdio de um ataque direto ao coração da China. O imperador Wanli, outrora hesitante, ordenou a mobilização. Imagine a visão: uma massa humana de mais de 40 mil soldados chineses cruzando as pontes geladas do norte. Eles traziam consigo o Grande Fogo, canhões de bronze pesados e táticas de cerco milenares. A guerra mudou de escala. O que era um massacre de resistência tornou-se um choque titânico de impérios. Na Batalha de Pyongyang, os samurais, mestres do duelo individual, viram-se sob uma chuva de fogo chinês. As paredes da cidade, que os japoneses acreditavam ser sua fortaleza inexpugnável, tornaram-se armadilhas mortais. Contudo, a aliança entre Joseon e Ming era frágil, construída sobre desconfiança. Os generais chineses viam os coreanos como vassalos fracos. Os coreanos viam os chineses como salvadores arrogantes que saqueavam suas vilas tanto quanto os invasores. Entre o ego dos generais e a fúria dos samurais, o povo coreano permanecia no meio, pagando o preço em sangue. A guerra de movimento terminou. Começou a era dos cercos brutais e da fome. Enquanto os reis fugiam e os impérios negociavam, o camponês coreano pegou na foice e na lança de bambu. Nasceram os Uibyung, os exércitos justos. Monges budistas trocaram seus rosários por katanas capturadas e arcos longos. Intelectuais confucionistas abandonaram seus pincéis para liderar milícias nas montanhas. Esta era a guerra que os manuais de samurai de Hideyoshi não previram: a guerra de guerrilha. Nas florestas densas de Jeolla e Gyeongsang, cada sombra escondia um arqueiro. As linhas de suprimento japonesas, já estranguladas no mar por Yi Sun-shin, agora eram cortadas em terra por homens que conheciam cada trilha e cada caverna.
Líderes como Guak Jeyu, o general de túnica vermelha, tornaram-se fantasmas que assombravam os acampamentos japoneses à noite. O medo espalhou-se entre as divisões de elite do Japão. Eles podiam vencer exércitos em campo aberto, mas como vencer um povo que decidiu que a morte era preferível à rendição? A brutalidade japonesa aumentou como resposta. Orelhas e narizes eram cortados como troféus e enviados em barris para Kyoto. Mas para cada vila queimada, 10 novos rebeldes surgiam das cinzas. 1597. A guerra havia voltado após negociações fracassadas, mas Yi Sun-shin estava na prisão, vítima de intrigas palacianas, quase morto por tortura. A frota coreana, sob um comando incompetente, foi aniquilada em Chilcheoliang. Restavam apenas 13 navios. 13, contra uma frota japonesa de mais de 133 navios de guerra. Yi foi libertado em desespero e pronunciou as palavras que ecoam até hoje. Ainda tenho 13 navios. Ele escolheu o estreito de Myeongnyang, onde as correntes marítimas são tão violentas que parecem o rugido de um dragão. O almirante sabia que não precisava vencer 133 navios. Ele precisava apenas segurar a garganta do estreito. Quando a maré mudou, os navios japoneses colidiram uns contra os outros, arrastados pelo caos das águas. E, na proa de seu navio, ordenou fogo total. O som não era de água, mas de madeira estilhaçando e carne queimando. Sozinho, o navio Capitânia de Yi enfrentou a vanguarda japonesa, inspirando seus homens a lutar além da capacidade humana. Ao final do dia, 31 navios japoneses estavam no fundo do mar. Yi não perdeu um único navio. Foi o maior milagre naval da história, e a espinha dorsal da segunda invasão foi quebrada ali, nas águas revoltas. Novembro de 1598. Hideyoshi, o mestre das marionetes, estava morto em seu palácio, deixando para trás um império exausto e uma ordem de retirada. Mas a guerra não terminaria sem um último sacrifício. Na Batalha de Noryang, a última grande frota japonesa tentava escapar de volta para casa. E Yi Sun-shin não permitiria que os invasores partissem sem pagar o último tributo. No calor da batalha, entre o fumo dos canhões e os gritos de agonia, uma bala de arcabuz encontrou o peito do almirante. Enquanto o sangue manchava suas vestes, ele sussurrou suas últimas palavras. A batalha está em seu auge, não anunciem minha morte. Ele morreu para que a vitória fosse completa. A guerra em Jin terminou deixando uma trilha de desolação. Joseon foi devastada. A dinastia Ming começou seu declínio financeiro que levaria à sua queda. E o Japão entrou em uma era de isolamento sob o shogunato Tokugawa. Mas o legado de Yi Sun-shin e da resistência coreana tornou-se a base da identidade nacional da Coreia. Eles provaram que mesmo contra o sol mais brilhante, o dragão do mar nunca se curva. A história esquece os tratados, mas as ondas do mar de Noryang ainda sussurram o nome dos heróis que salvaram o amanhã.